Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês a informação e também os destaques mais importantes da política, da economia e da sociedade que importam para a nossa população, aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524, tá claro, né, TV, pelas redes sociais, @RDCTV, digital, em todas as plataformas. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Nos siga lá, curta, compartilhe, mande a sua mensagem, sua opinião é muito importante para nós. E o Cruzando as Conversas também está disponível através do formato de podcast, para você ouvir no seu smartphone. Você pode baixá-lo através do Spotify, do Google Podcast e dos demais agregadores. Para você que está no computador, acesse www.rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e acesse lá a íntegra do nosso programa, tão logo ele foi ao ar. Você pode conferi-lo na íntegra. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color através das redes sociais, procurando Porto Color. O nosso programa para todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças. Agradecer sempre a nossa audiência pelo prestígio. Eu vou começar o programa de hoje com um comentário de abertura em relação a algo que é fundamental para a economia do Brasil. E eu não estou falando das vacinas. As vacinas são a necessidade básica para criar todas as condições restantes. Mas, dado o momento em que nós vivemos, é fundamental que nós tenhamos uma nova rodada do auxílio emergencial. E isso eu venho falando desde o ano passado, desde a primeira rodada de pagamentos do auxílio emergencial. O auxílio emergencial nasce como uma ideia do Ministério da Economia, mas note, ele foi construído pelo Congresso Nacional na forma como ele se deu. A ideia original do Ministério da Economia era pagar 3 parcelas de R$200. O Congresso Nacional fez com que o patamar de pagamento se elevasse para 600. E, posteriormente, a primeira rodada de pagamentos, seguiram outras. Mas, obviamente, né, com o fim do ano de 2020... e o fato de não se ter chegado a uma conclusão de como se viabilizaria, por uma série de questões, falta de convicção, bateção de cabeça, nenhuma articulação, criou-se um vácuo social, que precisa ser preenchido. A recuperação em V da economia é uma fraude. Isso não vai acontecer, infelizmente, é o que nós gostaríamos. Enquanto nós tivermos 50, 60 milhões de pessoas sem nenhum tipo de renda, em virtude da crise econômica advinda da pandemia, você não vai ter a possibilidade de ter um crescimento robusto do PIB. Porque são 50 milhões de pessoas que afetam outras muitas milhões de pessoas. Porque, afinal de contas, são estes integrantes de famílias. Pais de família, mães de família, gente que sustenta o lar, que antes fazia bico, estava na informalidade, ou que estava formalizado, mas agora já não tem renda, e que precisa do recurso. O auxílio emergencial ano passado custou 50 bilhões de reais por mês aos cofres públicos, mas era necessário pagá-lo. E se o Brasil teve uma diminuição na expectativa de queda do PIB, foi em virtude do investimento feito. Eu não estou dizendo que o auxílio emergencial deve ser pago no patamar de R$600 para sempre, até porque é uma impossibilidade financeira disso. Mas me parece inequívoco a necessidade de o auxílio emergencial ser reinstituído, pelo menos durante o primeiro semestre do ano 2021, já que nós continuamos convivendo com a pandemia. Hoje foram 1.500 mortes, novamente. Lembram que nós tínhamos um patamar de 1.000 mortes diárias, aí se normatizou isso. E agora nós estamos normatizando as 1.500 mortes diárias, tanto é que já não é nem notícia. Mas tivemos 1.500 mortes hoje também. Então a pandemia continua, ela não está no fim.
E nossa velocidade de vacinação ainda é muito baixa. Vacinamos 2% da população em um mês e pouco. Então, pela capacidade hoje do Brasil de vacinar e a disponibilidade do que está aí, vai demorar bastante. Esperamos aí que, o general Pazuello afirma, nós teremos aí imunizantes suficientes até a metade do ano. Esperamos que isso se cumpra e então a gente possa reavaliar a situação. Mas, diante da conjuntura atual, não há o que fazer. É necessário se reinstituir o auxílio emergencial. E, claro, é possível fazê-lo dentro de uma lógica de responsabilidade. E daí é necessário a construção de uma proposta que permita o diálogo entre o executivo e o legislativo. Aparentemente, a ideia agora é juntar todas as PECs que estavam tramitando, como a PEC federativa, a PEC emergencial, e votar um texto só. Para então, com isso, você ter ali as condições para criar o auxílio emergencial. E nós sabemos, no ano passado, nós tínhamos uma situação de calamidade pública que permitia ao governo endividar-se. Porque a lei da responsabilidade fiscal, quando o Congresso autoriza o governo a decretar estado de calamidade pública, não há mais a necessidade de cumprimento da meta fiscal. Havia uma meta fiscal, ela foi abandonada em virtude da pandemia. Correto. Este ano, por enquanto, isso não existe. Aparentemente, haverá uma cláusula dentro do texto que permitirá, portanto, o uso dos recursos para isso. E daí alguém poderá dizer, mas a capacidade do Estado de se endividar se exauriu. É verdade, se exauriu. Nós temos aí uma dívida monstruosa, uma dívida pública aí que está na mesma proporção do PIB. A questão é a seguinte, e a vida das pessoas? Elas poderão se manter no curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo, sem um recurso sendo distribuído? Essa é a dúvida que fica. E me parece que o governo chegou à conclusão de que é necessário recriar o auxílio emergencial. E que bom que vai recriar, porque ele será fundamental para atenuar os efeitos da continuidade da pandemia. Nós só vamos voltar à normalidade quando nós atingirmos a imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho só será atingida quando nós tivermos mais de 60% da população brasileira vacinada. Infelizmente, ainda vai demorar um pouco para isso. Todos nós torcemos, oramos para que até o fim do ano isso seja superado. Mas o ano de 2021 será um ano de muitas dificuldades, será um ano duro. E já se mostra isso nesses primeiros 2 meses. Então, que bom que se chegou à conclusão de que é necessário recriar o auxílio emergencial. Pelo menos dará algum amparo, por mínimo que seja, para uma margem da sociedade que hoje não tem nenhuma perspectiva. A economia ainda demorará, e nós sabemos que o efeito econômico ele é até mais de amplo prazo do que o resultado sanitário. Ele demorará mais do que o discurso político diz que demorará para se recuperar. E enquanto isso acontecer, nós precisaremos de mecanismos sociais para permitir que as pessoas tenham o mínimo de condições de vida. E aqui quem fala é um liberal, hein? Aqui quem fala é um liberal. Eu sou um defensor do Estado enxuto, mas não do Estado ausente. E é isso. Muito bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre mercado público. Mercado público que é a alma de Porto Alegre, parte da alma de Porto Alegre, está no centro histórico da capital. E o mercado público precisa de uma perspectiva, de um futuro. Qual é o futuro do mercado público, afinal de contas? E como ele se insere nesta cidade e neste estado? O mercado público é um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul também. E nós temos que discutir isso. E, para tanto, eu convidei 3 pessoas que entendem muito do assunto. Aqui nos estúdios da RDC, nós temos o ex-vereador Adelis Cel. Eu tenho o prazer de receber novamente. Cel, bem-vindo, boa noite. Obrigado. E também a presidente da Ascopec, que é a Adriana Kauer.
Adriana, bem-vinda. Boa noite. Bem? Boa noite. Tudo bem? Por videoconferência, nós temos a participação do Procurador-Geral de Porto Alegre, Roberto Silva da Rocha. Bem-vindo, Roberto. Está nos escutando? Alô? Acho que não. Acho que o doutor Roberto... Alô? Doutor Roberto, Alô? tudo bem? Está nos ouvindo? Alô? 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 Acho que a produção vai ter que corrigir aí o problema do áudio com o doutor Roberto Silva da Rocha, que não está me escutando, acredito eu. Vamos tentar resolver e vamos começar a falar sobre o assunto aqui com os nossos convidados. Primeiro eu gostaria de dizer que eu lamento, Adeli, que tu não tenha sido reeleito. Independente de posições partidárias, o fato é que a Câmara, eu acho que essa composição da Câmara precisava de gente que tivesse a disponibilidade do diálogo. E tu sempre fosses um vereador desse perfil e um conhecedor da capital. E eu acho que é fundamental a presença de gente com esse perfil dentro dos legislativos. Mas isso é da vida da política. Claro, com certeza. E nós continuamos como cidadãos, cuidando, dentro dos nossos limites agora, da cidade, preocupados com a cidade. E eu tenho dito para a Adriana e para todo mundo, nós estamos rumando aos 250 anos de Porto Alegre e nós vamos fazer essa cidade uma verdadeira ebulição cultural, no mínimo, para lembrar a nossa magnífica história que nos trouxe aqui nesses 250 anos. Muito bem. Adeli, vamos falar sobre mercado público. Tu tem uma posição em relação a ele e tu escreveu, inclusive, sobre o mercado público. Tu conhece sobre a história do mercado público. E é inegável que ele precisa ser, não recriado, mas ele precisa ser revitalizado, sim, principalmente depois do incêndio que destruiu uma parte. Sim. Foi uma coisa terrível que aconteceu no mercado público e até hoje ele não se recuperou totalmente daquela situação. Por que até hoje ele não se recuperou, na sua avaliação? Veja o seguinte, o mercado público ele é importantíssimo. Se ele não é a alma, mas ele é um coração pulsante da cidade. Isso é inegável e muita gente precisa entender o papel que o mercado público teve historicamente e que continua tendo na cidade de Porto Alegre. Eu sou uma pessoa muito feliz porque trabalhei muito contra essa ideia do governo passado de fazer uma espécie, uma contratualização, uma PPP às avessas, onde o grande beneficiário seria um investidor. Ou seja, nós, mais uma vez, estaríamos na mão de rentistas, de investidores, com o sangue e o suor dos mercadeiros que fazem o dia a dia do mercado. Porque não é fácil, a Adriana está aí para confirmar, chegar de manhã cedo, no inverno, no frio, né? No verão já sair suando de manhã, muitas vezes carregando caixas, ajudando os funcionários a carregar mercadorias e atender as pessoas com um sorriso no rosto, que é o que eu mais vejo no mercado público. Tem histórias incríveis no mercado público. O mercado público, eu espero que nesses festejo dos 250 anos a gente consiga fazer um dia uma roda de conversa das figuras mais importantes do mercado público. Alguns vão lembrar também pessoas que já se foram, infelizmente, como é o caso do Antoninho, lá do Gambrinos, que teve um papel importante no mercado, no passado, mas tempos atrás encontrei o Paulo do Naval, foi emocionante lá na Zona Sul, depois de muito tempo, foi choro, porque os mercadeiros, as pessoas que gostam do mercado, têm essa relação. Nós temos histórias incríveis que têm que ser resgatadas. O mercado não é só importante um capital econômico, por isso a minha divergência quanto à visão que havia anteriormente. Agora nós estamos no bom caminho. Primeiro porque a Procuradoria do município tomou conta do assunto mais efetivamente. Eu diria, tomou conta do assunto efetivamente. São pessoas que sabem o que a lei permite e o que a lei não permite. Então, tu acha que a visão do governo Sebastião Mello é melhor do que a visão do governo Marquesão? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Todo mundo aqui sabe que eu apoiei a Manuela, mas não tenho dúvida. Primeiro porque o Sebastião conhece o mercado público, né? Tem muitos políticos que não conhecem o mercado público. O prefeito anterior não conhecia o mercado público, não fazia questão de conhecer, pelo contrário, tinha birra. Agora nós temos uma outra visão. Nós temos os grandes procuradores do município, nós temos uma procuradoria do município valiosa, espetacular, que entende do assunto. São pessoas que não vão na onda. Depois nós temos uma direção na Associação do Mercado, que não é só a figura da Adriana, mas é importante a primeira mulher que assumiu a direção da associação, mas tem uma equipe, tem pessoas que no dia a dia estão ali discutindo e vendo. E tem, evidentemente, as pessoas de fora, sejam assessores, consultores, seja lá o que for. Tem gente como eu, um apaixonado do mercado. Hoje eu almocei no mercado. Eu vou no mercado sistematicamente. Tem coisas que as pessoas precisam entender. No mercado é muito mais barato e tem qualidade, você compra na quantia necessária. Então, esse estilo do mercado, ele é muito importante e tem uma história. O maior valor do mercado público é a sua história. É o patrimônio cultural que você vê a arquitetura daquele prédio, lá se vão 150 anos, de uma arquitetura maravilhosa, mas, e que também já sofreu abalos, 4 vezes incêndio, também enchente 41, mas tem alguns outros elementos importantes, que é a questão da cultura, do ser, do fazer, do jeito de atendimento. E tem a questão da religiosidade. Essas 4 aberturas, o cruzamento, onde está o Bará, a história, entende, dos negros que trabalharam no mercado, das negras minas, que antes tinham seus tabuleiros dentro do mercado, depois foi feita uma reforma, elas foram para onde hoje é o Glênio Pérez. E as pessoas têm que entender que o Guaíba batia nos fundos do mercado. Nós tínhamos ali, onde está a prefeitura hoje, se vendia peixe, e no outro lado se vendia frutas, onde nós temos hoje o terminal de ônibus. Aquele prédio maravilhoso da Associação Comercial, está escrito Federação, é da Associação Comercial, aquilo ali era rio, foi aterrado. Teve essa obra magnífica do Lutzenberger que fez, e o Heidmann que fez o mercado público. Então eu digo o seguinte, o mercado público é um capital incomensurável, não tem como mensurar. E é por isso que é importante que hoje os mercadeiros, através da associação, estão chegando a um denominador comum, eles têm um valor aproximado dos investimentos, e é claro que o mercado tem que urgentemente, isso eu concordo com o Sebastião, nós temos que fazer o segundo andar funcionar. Porque ali é muito importante, ele que dá uma vivência, uma vida mais robusta para o mercado. E tem, claro, essas coisas que a gente hoje precisa cuidar. A questão de sanidade, ainda mais que nós estamos numa pandemia. A grande questão hoje é nós termos banheiros, porque anos atrás, Adriana, nós tínhamos o mesmo problema na rodoviária. E nós fizemos um banzé, eu me lembro, na época, que eu entrei na Câmara e conseguimos transformar os banheiros do mercado numa parceria, numa conversa, num bom entendimento. Nós caminhamos bem, nós estamos melhorando significativamente. Ano passado eu estava meio apavorado, mas peleei com as forças e, como diz a gauchada aqui, com o toco da adaga nós vencemos. Muito bem, vamos ver se a gente consegue conversar com o Procurador-Geral de Porto Alegre, Roberto Silva da Rocha, agora. Doutor Roberto, boa noite. Boa noite, Macalossi. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite também ao vereador Adeli, a Adriana, a presidente da Associação dos Permissionários, a todos os teus telespectadores. E é realmente uma satisfação poder falar sobre o mercado público, Nós que somos da prefeitura ali, vizinhos do mercado, convivemos diariamente com os permissionários, com a população que frequenta o mercado e estamos aí empenhados em fazer uma construção que devolva o mercado em sua totalidade à população de Porto Alegre, de uma forma consensual, buscando o melhor caminho para todos. Desde a eleição até o primeiro turno, o prefeito Sebastião Melo solicitou que eu, como sou procurador de carreira, já conhecia uma parte do tema,
solicitou que eu entrasse em contato com a Adriana, com os permissionários em geral, e procurássemos uma alternativa para sair dessa judicialização, para sair desse conflito também em relação aos órgãos de controle e buscar uma solução que agradasse a maioria dos envolvidos, né? Então, desde final de dezembro, nós estamos em permanente contato com os permissionários. Então, recentemente foi apresentada essa proposta que foi referida anteriormente. E a partir de agora, então, nós vamos estudar tanto do ponto de vista da viabilidade econômica, quanto do ponto de vista da viabilidade jurídica, né? E a gente sabe que na administração pública só podemos fazer aquilo que a lei permite, e somos permanentemente avaliados pelos órgãos de controle. Então, nós estamos agora nessa primeira fase em contato com a associação e a partir disso, depois poderemos, então, submeter também a avaliação dos órgãos de controle para ver uma alternativa. Agora, é importante destacar que o prefeito Sebastião Melo sempre demonstrou o máximo interesse em reabrir o segundo andar do mercado, né, o quanto antes possível. Então, também estamos trabalhando em paralelo a essa construção, que é mais complexa, estamos trabalhando a possibilidade de já, num prazo mais curto, né, devolver para a população um segundo andar, o que depende de obras, principalmente de energia elétrica, né, fornecimento de energia elétrica e de acessibilidade. Então, nós estamos em paralelo, tanto esse diálogo com os permissionários, como também estamos buscando recursos para viabilizar a realização da obra, essa obra mais urgente para a reabertura do segundo andar. Depois, na medida do possível, avançar em benfeitorias, né, que são necessárias, como questão do serviço de limpeza, segurança, né, dos banheiros, como o vereador falou, acessibilidade e tudo mais. Esse é o nosso momento atual nesse trabalho de devolução do mercado na sua totalidade para a população. Doutor Roberto, o ex-vereador Adeliciel mencionou aqui, fez uma crítica à proposta do governo Marquesan e elogiou a conduta que está sendo assumida aí pelo governo Melo e, inclusive, elogiou a Procuradoria do município. Eu gostaria que tu detalhasse, e depois eu gostaria da opinião também da Adriana, qual que é a diferença do que está sendo proposto agora do que estava sendo proposto anteriormente? Sim. Em linhas gerais, o modelo anterior, que acabou judicializado, e um impasse também com o Tribunal de Contas, ele pretendia, né, iniciou propriamente um processo para fazer uma concessão do mercado, né, transferir a gestão a um investidor vencedor de uma licitação, digamos assim, né? Então, essa seria a modalidade escolhida da gestão anterior, fazer uma livre concorrência e algum investidor assumir o patrimônio ali, né, do mercado, e se esse investidor se relacionar diretamente com os permissionários, o poder público sair e os permissionários passar a ter uma relação com o gestor, né, vencedor dessa licitação. No caso, seria mais ou menos como se dá em shopping centers privados. É isso? Exato, né? Exato. Teria uma administração que teria a concessão, né? Tomaria o lugar do poder público na relação com os permissionários, dentro de regras, obviamente, né? Se destacava que preservaria a identidade e tudo mais, mas por uma questão técnica, né? Houve a paralisação desse certame, dessa competição. E na visão do prefeito Sebastião Melo, ele sempre disse que, na medida do possível, havendo a possibilidade jurídica perante os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, a tentativa nossa de que os próprios permissionários possam administrar o mercado, né. É uma situação
específica, porque a regra é licitar. Mas nós entendemos, até por todo o debate social que houve até o ano passado, de que o mercado tem peculiaridades que precisam ser muito bem consideradas, né? Para evitar que se torne mais um shopping. Sim. Essa é a grande preocupação, né? Não tornar simplesmente mais um empreendimento imobiliário, de lojas, né? Que, inclusive, os próprios shoppings também estão sofrendo os efeitos da crise, né? E isso poderia, em tese, a partir do momento que tem um intermediário, poderia elevar os custos para os permissionários e afetar até a relação de preço, né, oferecidos e também a própria composição do mix, né, de lojas que existe hoje. No caso, colocaria em risco, o histórico do mercado público de ser um lugar de acesso à população em geral, no sentido da obtenção desses serviços e bens que ali são ofertados por um preço que seja compatível com a renda dessas pessoas e, ao mesmo tempo, com a cultura do mercado público, é isso? Exatamente, preservar, sobretudo, a diversidade que tem o mercado, né? Ali nós temos produtos desde alto nível até produtos mais singelos. E essa convivência, me parece, né, como frequentador do mercado, é que é o grande atrativo, né? É a grande peculiaridade do mercado, né? Atender a população de modo geral, né? Dentro daquele contexto histórico, né? Daquele prédio maravilhoso e ponto de encontro de pessoas de tantas camadas sociais tão diversificadas, né? Então, a preocupação exatamente seria essa. Evitar que se tornasse só mais um estabelecimento, né, de lojas, né, mais um prédio de lojas, um shopping em si, né? Eu acho que a participação dos permissionários na manutenção dessa identidade é fundamental. Então, houve essa preocupação, me parece, e o próprio prefeito Sebastião Melo, então, nos desafiou a buscar alguma alternativa, né? Agradeço ao vereador Adeli pela consideração em relação à Procuradoria, né? Sempre tivemos um excelente relacionamento com ele e, de fato, nós temos esse desafio. Não é simples porque a regra, né, hoje se sabe, é licitar, é permitir a concorrência, mas no caso específico do mercado há que se ter muito cuidado com esse risco de descaracterizar essa identidade do mercado, esse local de convivência tão diversificada que hoje é raro na cidade. Muito bem. Vamos ouvir aí a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público do Mercado Público Central, Ascomepec. É difícil. Vamos chamar a presidente dos mercadeiros, que daí fica facilidade, né? É mais fácil. A comunicação é assim, ó, tem que ser objetivo. Não, né? é a presidente dos mercadeiros, aí fica bem mais tranquilo. Adriana, a tua associação ali, ela elaborou um estudo de pré-viabilidade de eventuais modificações de revitalização do mercado público. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como é que tu vê a proposta do governo Sebastião Melo, qual que é a avaliação que tu fazes também do projeto anterior, que foi alvo da crítica inicial do ex-vereador Adericel, e também sobre este investimento que seria feito, que é de 35 milhões de reais. Fala sobre isso tudo. Depois a gente continua o debate. A diferença básica do projeto anterior para esse projeto é que não existe um intermediário. E esse era um intermediário que ia ganhar muito com o mercado. Aliás, era o único que iria ganhar com o mercado. Por que a gente dizia que não queríamos que o mercado se tornasse um shopping? Nós sabemos as regras que um shopping usa. E o mercado é diferente. O mercado não são lojas, não são franquias, né? Não são lojas que vêm de fora. São famílias ali trabalhando. Mercadeiros são famílias que seguem essa cultura que já vem de anos, né? O que acontece? A fonte,
do dinheiro que iria sustentar o mercado público é a mesma. Né? Nós tínhamos aí a mesma fonte. O edital passado, 96% da fonte de sustentar o mercado era dos aluguéis. Então, se a fonte é a mesma, e agora nós vamos fazer por 35, e antes se falava em no mínimo 80, né? Nós estamos falando aí de 45 milhões, nós não estamos falando de pouco dinheiro, que na realidade ia entrar no bolso deste investidor e que na realidade iria sair do bolso dos mercadeiros. Então, por que nós vamos fazer isso? Vamos estressar essa situação. O Dr. Roberto, que é uma pessoa extremamente inteligente, nós gostamos muito de cada vez que a gente conversa, uma aula que a gente tem com ele. Aliás, tem 2 professores aqui, né? É o Roberto e o Adeli. Então, por que fazer isso e acabar com o mercadeiro? É isso que ia acontecer. Porque no momento que tu começa a esticar tanto essa corda de tu exigir esses pagamentos, porque com certeza um investidor não iria para lá com intenção simplesmente de vou cuidar do mercado, que é diferente do mercadeiro. O mercadeiro quer cuidar do mercado, né? E a diferença básica do projeto anterior para esse projeto é que nós não temos o final ganhar o lucro com o mercado. Então, qualquer benfeitoria que seja feita no mercado será paga, sim, pelos mercadeiros, mas qualquer coisa que exceder aquilo que a gente está ganhando, que a gente está arrecadando, vai ser investido no mercado. Tivemos algo superavitário, volta como investimento dentro do mercado. Essa é a diferença básica do projeto anterior para esse projeto. Afora isso, nós vamos fazer tudo que isso é viável do ponto de vista para melhorar as condições existentes hoje no mercado? Com certeza. É possível fazer as revitalizações necessárias, torná-lo atrativo para um público ainda maior, mantendo a tradição no mercado? É possível. E eu assim, eu até queria fazer um elogio ao governo Melo, que em pouco mais de um mês de governo Melo, nós já conversamos com a prefeitura e o quadro, inclusive com o Dr. Roberto, muito mais que a gente conversou com o governo anterior em 4 anos. Né? Em um mês, nós conversamos mais que em 4 anos. Né? A formatação que o Dr. Roberto e a equipe estão estudando e vendo, ela poderá nos dar outras luzes, não apenas para o mercado público. Nós temos um abacaxi na Praça da Alfândega. Foi feita uma licitação também de livre concorrência, um sujeito ganhou, eu fiquei sabendo que ele não pagou os aluguéis, está em Portugal, já fugiu. E na semana, um mês atrás, caiu Em vez de comer bacalhau no mercado público, ele foi comer bacalhau em Porto. Não tem um controle sobre esse tipo de gente, esse oportunismo que existe. Nós resolveríamos o problema do mercado público do Bonfim, nós resolveríamos a questão do viaduto Otávio Rocha, que, claro, tem que ter outra formatação, mas nós caminharíamos a um modelo de gestão da administração pública municipal com parceiros, entendeu?, que ocupam esses espaços públicos. Nós teríamos, sem dúvida nenhuma, e teremos algo semelhante a ser proposto em toda a orla, não apenas para a orla Moacir Clear, que é essa orla, essa parte que o Jaime Lerner acabou entregando para a cidade nessa parceria que ele fez com a prefeitura, mas nós iríamos até lá, atrás do gigante, lá no fim dessa parte da orla. E quem sabe no futuro nós não recuperaríamos o Belém Novo e o próprio Lamy. Ou seja, algo que hoje está tão focado em torno do mercado pode abrir portas para todas as soluções do poder público municipal em Porto Alegre. Nós já tivemos esse tipo de ousadia no passado. Vou voltar aqui com a Adriana, depois eu retomo lá com o nosso procurador. Vai lá, Adriana, continue a tua fala. O que eu ia dizer é que esse projeto que nós entregamos na semana passada para a prefeitura, para o prefeito Melo,
ele, além do que estava no edital, ele tem um cuidado, ele mostra o que realmente o mercadeiro sugere. Por quê? Porque nós estamos lá todos os dias atrás do balcão, a gente escuta o frequentador do mercado, a gente sabe o que as pessoas querem, né? Além de estar atrás do balcão, nós fizemos uma pesquisa no passado para ouvir quais são as demandas que o porto-alegrense, que as pessoas que vêm de fora gostariam do mercado. E nós colocamos isso dentro do nosso projeto. Diferente, né? Porque o que acontecia ali era simplesmente uma coisa assim, Ctrl+C, Ctrl+V de um shopping, né? De um shopping. A humanidade zero, pessoalidade zero. E nós partimos da outra premissa, né? Nós partimos da premissa do que a população quer do mercado público. Eu não sei como é que funcionam os demais mercados públicos de outras capitais. Tem algum que chega a ser em modelo assim como era proposto pelo governo Marquesão, ou eles são todos... O de São Paulo também está sofrendo agora uma PPP, né? Um processo de PPP. O de Minas tem o mercado central, que é totalmente privatizado, mas eles compraram, né? Eles puderam comprar, porque ele não era tombado e não era um equipamento da cidade. Então, eles compraram ali, se cotizaram e compraram o mercado. A associação comprou? A associação comprou. Então, hoje o de Minas... Ele é privado da associação. É privado da associação. Mas é um mercado público que nós buscamos muito para fazer o nosso. Sim. Buscamos muito na fonte, porque o mercado de Minas é super bem falado. O mercado de Minas, todo mundo elogia, porque ele tem algumas coisas que a gente percebe que precisaria no nosso. Por exemplo, uma visita guiada. O mercado público, um equipamento como o nosso. Um museu próprio, talvez? Exato. Não, e mais do que isso, ele tem vida. Legal. O mercado tem história, o mercado tem vida. As pessoas têm que chegar lá dentro do mercado e saber por que tem aquela roda lá no meio. Por que tem tanta gente de religião que vai até dentro do mercado? Por que tem uma marca lá? O que é aquela marca no mercado que é da enchente? Né? Por que tem duas cores no telhado? Né? Que é a marca do fogo. Então, assim, tem tantas histórias bacanas dentro do mercado que às vezes até o porto-alegrense não sabe. Então, nós precisamos... Nós colocamos dentro desse projeto a visita guiada no mercado. Nós queremos colocar um auditório para que as crianças venham e tenham uma aula sobre Porto Alegre dentro do mercado público. Vamos aprender sobre Porto Alegre ali dentro. História, passar história no próprio local. Vamos fazer um local bacana, um coworking, que as pessoas possam ir ali embaixo, pegar um pão, pegar uma mortadela, colocar lá no pão, pegar daqui a pouco um chopp lá e já sentar e já ficar. Queremos fazer uma zona de Wi-Fi livre, que a pessoa possa ficar dentro do mercado ali trabalhando. Hoje a gente sabe que sem Wi-Fi ninguém trabalha. Então, assim, fique dentro do mercado e viva. Então, assim, nós temos várias experiências sensoriais que nós queremos fazer com o mercado público. Porque a gente sabe que precisa no mercado isso. E isso é trazer humanidade para o mercado. Isso é trazer coisas... às vezes, fazer o óbvio é o mais difícil, porque tu não enxerga. Nossa. Mas quem está ali dentro, que vive isso, sabe que isso seria o grande atrativo. A gente sabe que vem turistas. Hoje mesmo tinha turistas dentro do mercado e as meninas estavam perdidas. Elas não sabiam que o mercado estava fechado, o segundo andar, porque teve um incêndio em 2013. Então, tudo isso são coisas que a gente quer resgatar e trazer para o mercado público. Sim, bem rapidinho, uma das coisas que eu vinha insistindo sempre com o pessoal é que nós temos que ver o território como um todo, né? Porque, inclusive, tem um estudo muito grande no IFAM, no Instituto de Patrimônio Histórico, Ambiental e Cultural Federal, de todo aquele nicho, né? Todo aquele núcleo em torno do mercado. Então, isso tem que ser trabalhado. E uma coisa, foi na minha época que a gente conseguiu colocar a área de mesas para fora do mercado, depois vieram os quiosques, e nós somos daqueles que, como já está legalizado o quiosque, que a gente faça quiosques modernos, que eles sejam devidamente
reformados, colocados para todo, de ponta a ponta, no Glênio Pérez, e que seja, de fato, um espaço de convivência. Isso tem que ter uma interlocução. Acho que nós temos que voltar com o projeto do bonde histórico, nós temos que fazer com que ele dialogue com o terminal dos bondes, né, que é aqueles bares e restaurantes ali no entorno do chalé da Praça 15, bem como aqueles da Praça Parobé. Isso tem que ser visto como um todo. E aí sim, aí Porto Alegre volta a ser o que já foi no passado muito interessante, porque além do mercado a gente sempre teve a importância do chalé da Praça 15 e alguns restaurantes no entorno, como foi o famosíssimo Dona Maria na José Montauri. Tom Roberto, um último apontamento seu nesse primeiro bloco. Bom, eu gostaria de destacar exatamente essa questão que o vereador Adeli comentou, né, da ambiência do centro, né, uma preocupação do prefeito Sebastião Melo. Ele sempre diz, né, que todos os bairros necessitam melhorias, né, mas o principal deles é o centro, né. Realmente o centro necessita uma intervenção, ainda que aos poucos, né, quem sabe começando pelo mercado, mas que realmente seja uma mola propulsora para que outros ambientes, como os mencionados pelo vereador, também se integrem a essa nova realidade aí que nós estamos buscando, né? Inclusive, uma das prioridades que o prefeito colocou para a Procuradoria, em conjunto com o mercado, é a questão ali do esqueletão, né? O prédio aquele inacabado da década de 50, na Marechal Floriano, que também é inconcebível, né, uma situação daquelas. Então, nós estamos trabalhando ativamente para solucionar isso, né? Temos uma perspectiva muito boa. Existe uma ação judicial e nós já trabalhamos com o acolhimento das que estão ali, né? Então, tudo isso realmente não é só o mercado, né? O mercado é o foco principal dessa primeira abordagem, mas realmente nós temos outros bens ali de alta relevância social e histórica que vão se integrar nessa revitalização do centro de Porto Alegre, né? Então, nós temos 3 secretarias, no mínimo, envolvidas, né? A Secretaria de Parcerias com a Secretaria Ana Penim, nós temos a Gestão e Planejamento com o secretário César Schirmer, né? Que, como o prefeito chama, né? É o nosso prefeito do centro. Então, essa realmente é a ideia que está colocada, né? E nós estamos trabalhando na questão também, aí, como a Adriana falou, é importante para as pessoas entenderem bem, né? A ideia de, em vez de alguém ter lucro com o exercício, com a exploração da gestão do mercado, que esse lucro que iria para um investidor que fique no próprio mercado. O desafio é achar a modalidade jurídica que satisfaça os órgãos de controle, mas que todo o investimento, todo o valor arrecadado com as permissões seja reinvestido no próprio mercado. Não é interesse do atual governo lucrar com o mercado, receber outorga, né, receber um valor pela transferência do uso do bem. O interesse do atual governo é exatamente que se mantenha a característica e que todo aquele valor arrecadado com as permissões, né, diríamos o aluguel, seja reinvestido, né? O maior desafio ainda nesse sentido é que não seja esse investimento executado pelo poder público, né? Porque o poder público tem limitações, não é um bom gestor desse tipo de equipamento, né? Não cobra bem as permissões daqueles inadimplentes, tem dificuldade em contratar serviços porque necessita licitar e também o valor é mais caro por causa da licitação, a gente sabe, isso é um problema. Então, as premissas básicas são essas, que não se aumente o custo das mercadorias, não se altere a característica do mercado em razão de alguém estar lucrando, e que tudo que se recolha com o valor das permissões seja reinvestido no próprio patrimônio, né? O município tem dificuldade em manter esses bens
são muitos, né, como o vereador Adelicel falou, que nós não conseguimos fazer a manutenção como seria o necessário. Então, os permissionários estando dispostos a colaborar com isso, nos parece o cenário ideal. Muito bem, vamos fazer um intervalo e na volta nós temos a continuidade do nosso programa. Eu vou perguntar aqui para o Procurador-Geral do município sobre esse investimento de 35 milhões, se é factível, e nós vamos falar aí também sobre quais os modelos. A Adriana chegou a mencionar o de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, né? Yes. Se a prefeitura está se inspirando em algum em específico também para apresentar esse projeto aí de revitalização do mercado público, que é um projeto fundamental, muito bem pontuado aqui pelo vereador Cel. E, aliás, eu gostaria de agradecer a audiência do secretário de Obras, Pablo Mendes Ribeiro, que manda um abraço aqui para todos. Abraço, ele Pablo. manda um abraço para o Cel, mencionando aí o tempo em que foram colegas. Grande figura. No Legislativo, ele disse que eu tenho razão e que debater contigo é uma coisa muito boa. É isso aí. Então é isso, nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência. Volta aqui com o Cruzando as Conversas. Já antecipar uma pauta, amanhã nós vamos voltar a debater a questão do foro dos parlamentares, né, e as prerrogativas. Está nesse debate aí sobre a situação do deputado Daniel Silveira. Amanhã nós vamos fazer um debate em cima dessa questão, porque amanhã a Câmara se pronunciará a respeito. A projeção, depois nós vamos falar com o João Carlos Silva lá de Brasília, a projeção que se faz é que a Câmara mantenha a prisão do deputado Daniel Silveira. Né? Vamos ver. Aparentemente ele não está recebendo o apoio que muitos imaginavam que ele teria. E há uma tentativa, e isso me parece muito claro, de evitar um clima de constrangimento entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tem a dúvida. Né? E isso fica explícito nas declarações, como, por exemplo, as do Arthur Lira, e das não declarações, que o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou a respeito. Aliás, fez uma live hoje, não tocou no tema. Né? Então, me parece que o Daniel Silveira, aguerrido bolsonarista, vai ser jogado aos leões. Vamos ver amanhã como é que vai ser o desdobramento disso. Debateremos à noite aqui no programa. Então, fiquem ligados. Na edição de hoje do Cruzando as Conversas, temos o Roberto Silva da Rocha, que é procurador-geral do município, a Adelicel, ex-vereador, e também a Adriana Kauer, que é a presidente da Associação dos Mercadistas. Mercadeiros. Né? Mercadeiros do mercado público, abreviando aí a sigla e o nome, mas dos mercadeiros. O Cruzando as Conversas nas principais praças do Rio Grande do Sul. Você nos encontra nas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV no Rio Grande do Sul. E você também pode acessar o nosso programa pelo podcast Cruzando as Conversas. É só procurar no Spotify, no Google Podcast e em todos os demais agregadores, também no nosso site rdctv.com.br. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas, que atende pelas redes sociais. Você encontra os serviços da Porto Color através delas. Porto Color. Muito bem. Projeto aí de 35 milhões, doutor Alberto, é viável? Tem esse recurso? Ele é operacionalizável? Bem, a proposta... E quando se fala de 35 milhões para o setor público, é um dinheiro graúdo. Não, com certeza, né? Quando houve o incêndio em 2013, logo em seguida o município procurou, havia um seguro, né? E demorou, o município colocou um valor, antecipou um valor, depois quando se conseguiu a garantia do seguro, então se realizaram algumas obras ali
mas não foi possível, né, a abertura do segundo andar exatamente pela escassez de recursos, né? Então, na realidade, o poder público tem muitos compromissos aí, o município tem muitos compromissos para atender e fica difícil realmente colocar dinheiro dos cofres públicos, né? Nós estamos com uma possibilidade concreta de utilizar uma contrapartida de um empreendimento para realizar as obras ali indispensáveis para a abertura do segundo andar. Então, esse valor agora imediato não seria necessário ao aporte dos permissionários. Deixa eu comentar uma coisa. Depois, a Roberto, proposta... Eu achei interessante essa questão o microfone está livre, tá? Vocês da podem contrapartida, porque eu acompanhei essa questão lá da Multiplan e tem uma promessa para as comunidades do entorno, acho que são 15, 16 associações, mas eu tive pensando o seguinte: nas contrapartidas nós devemos fazer uma espécie de 50% para uma região atingida diretamente, porque é um interesse da cidade também. Eu achei interessante essa possibilidade de você dividir o recurso entre as necessidades daquela região, que são importantes, e também o centro histórico, que é o bairro de todos nós, né? Sei, eu achei interessante essa possibilidade. Na realidade, nós temos uma série de contrapartidas sociais, né, que foram acordadas com comunidades, né, que também precisam ser ouvidas. Né? Existe um compromisso que algumas dessas contrapartidas sociais se verificou posteriormente que elas são de difícil ou inviável execução. Então precisa haver um ajuste nesse sentido, ouvindo os envolvidos. Mas também tem contrapartida de patrimônio histórico, né? Uhum. A Casa Godoy estava prevista uma intervenção com parte desse recurso. Então, nossos colegas lá, principalmente a doutora Eleonora, está estudando a questão. Tem que tomar mais cuidado, né? Porque há um compromisso com uma série de entidades e a ideia é usar só parte, né? Mas isso tudo muito bem negociado, né? E exatamente também porque a importância do mercado justifica alguma alteração também, né? Isso é importante. E nos ajuda a reabrir e dar um ânimo, né, no centro de Porto Alegre, no mercado, que está tão combalido, né, sobretudo em razão da pandemia. Então já seria um ânimo aí para imediato. Depois, a proposta dos permissionários, né, que tem que ser analisada e tem que ser apresentada, inclusive com a participação da Câmara de Vereadores. Sem dúvida nenhuma, vai haver a necessidade de uma lei, que foi o fundamento, inclusive, que obstaculizou o projeto anterior. Então, tem que passar pelo crivo, não só dos órgãos de controle, mas também pela sociedade, sobretudo no ambiente da Câmara de Vereadores. E a ideia que eles apresentaram, que está em estudo, é exatamente direcionar o valor dos aluguéis, né, da contrapartida pecuniária que cada permissionário paga por usar o espaço público, direcionar isso para a execução das obras, né? Se formaria uma espécie assim de fundo, mas que os permissionários estão antecipando. Eles se propõem a antecipar o valor dos aluguéis num período para executar no início desse período, né, todas as obras, e aí depois vai amortizando no valor do que eles pagam mensalmente. A ideia é essa, tudo muito bem controlado, exatamente naquela perspectiva de não ter lucro por questão, né? Se eles pagariam um condomínio e o aluguel. Né? Posso fazer uma provocação? Vou fazer uma provocação aos três, tá? A palavra lucro não está sendo demonizada por vocês? Não. Não? Não. Não? Mesmo? Não, até eu entendo a tua posição sob o ponto de vista econômico do liberalismo, mas o bom liberalismo é aquele do Adam Smith, entendeu? É o meu. Então é o meu. É o teu. Eu estou fazendo uma pergunta. Nós não podemos esquecer o Keynes, né? Tem que ter Estado, tá? E também tem que ter uma divisão social, entende? Eu acho que essa visão moderna hoje, entende? Ela é a única que se sustenta.
Eu vou te dizer assim, tu sabe não, que tem até diria que não é tanto. Não, veja, Adeli, eu abri o programa defendendo o auxílio emergencial, então eu tenho uma visão social do capitalismo. Sabe que tem uma coisa interessante, tem Mas eu tenho que botar fogo aqui na nossa conversa. Um mercado de Nova York, em New Jersey, que ele é todo de pequenos comerciantes e ali também não entra nada grande e é um dos mais importantes de lá. Então, assim, nós estamos falando da meca do capitalismo. Claro. Então, não tem nada de errado. A questão toda que a gente está falando é que o lucro da gestão, e aí nós estávamos falando que o edital anterior falava em 80 milhões e nós sabemos que nós vamos fazer com 35. Então, assim, essa diferença é bastante grande e essa diferença iria somente para o bolso de um investidor. E agora nós estamos falando que qualquer coisa que vier a mais vai ser reinvestida no prédio. Então, nós não estamos fazendo nada, demonizando nada, bem pelo contrário, nós estamos falando que havendo, será colocado no prédio. Vamos ver o procurador. Mas é importante, a pergunta é muito importante. Claro. Ela é o cerne da discussão jurídica. Não há nenhum preconceito com a questão do lucro. Mas para que alguém possa lucrar com a gestão, aí tem que se submeter a um processo de licitação, né? Na verdade, nós estaríamos dispensando, assim, no sentido lato, né, não técnico, né, nós estaríamos deixando de criar uma figura do administrador que lucra com a administração, porque nesse caso não há como fugir, não há como deixar de fazer a licitação. Então, por isso que nós trataríamos só da competição pelas permissões, como é hoje, né? Há ali um procedimento para que a pessoa, para que o empresário que está ali estabelecido ocupe o espaço público. Isso continuaria. Agora, a gestão não fica na mão de um investidor exatamente porque esse investidor teria que ter um lucro e para isso tem que ter a licitação, né? Então, seria o lucro, o lucro fica na operação de cada estabelecimento, né? Eles têm que lucrar, o sistema é para isso mesmo, claro. Mas não com a administração em si. Muito bem. Feita a provocação, dadas as respostas, vamos para o próximo aspecto que eu gostaria de ser abordado, que é o fato de ter tido um incêndio e até hoje não ter se resolvido. Por que essa demora tão grande para recuperar o mercado público? Tem coisas... Tantos anos, 2013 foi o incêndio? 2013. Tem coisas do passado. 8 anos. Tem coisas do passado que é bom não lembrar. Tem coisas do passado que é bom não discutir. Só vale a pena rever o passado, olhar no retrovisor quando a gente pode resolver os problemas. Olhando para o retrovisor, eu só posso tirar uma conclusão. Não pode continuar a situação que está. Com certeza. Nós temos hoje os mecanismos que a Procuradoria está tratando, que são os mecanismos legais. Os mercadeiros estão se dispondo, de bancar, de buscar os recursos, de fazer. Então, agora não é o momento de se queixar do que passou. O bom momento agora é de ter ousadia de fazer o quanto antes, e eu sempre tenho dito, nos últimos meses eu tenho repetido, #POA250, ou seja, nós temos que comemorar os 250 anos de Porto Alegre, nós temos que dar de presente para Porto Alegre um mercado bacana. A ambiência que o Dr. Roberto falou, ela é fundamental, não podemos continuar com aquela ambiência naquele entorno. Inclusive sobre as obras, é interessante, como tem vários órgãos da prefeitura envolvidos, é chamar quem estava antigamente no DEP, que ainda é técnico e que conhece aquilo ali, em 2 toques resolve aquele problema dos canais entupidos e um monte de coisa. É que uma coisa não conversava com a outra, então não adianta nós ficar pensando nisso, nós temos que mostrar os caminhos do que fazer aqui para frente. Quanto à ambiência, nós temos que depois fazer um grupo de trabalho que vai conversar com o antigo terminal dos bondes, com o pessoal do hortomercado a última melhorada que foi dada foi na minha gestão na SMIC 2003.
2003 até hoje já foi um monte de tempo, tem problemas no telhado de novo, tem esse problema dos vendedores irregulares que estão prejudicando o pessoal que está organizado, entendeu? Porque falta essa questão da ambiência, voltar a discutir o bonde histórico, que estão lá, as coisas estão prontas, ou seja, discutir isso daqui para frente, eu acho que tem que ser a nossa energia. Eu acho que é improdutivo falar sobre os problemas do passado. Aí eu lhe pergunto... Eu podia falar um monte mal, eu posso dizer um monte de gente que tinha que crucificar, mas daí vai faltar prego para pregar nas coisas. Adriana. Oi. Tu acha também que não se deve discutir o passado? Eu acho que a gente tem que pensar o futuro, mas eu sei muito bem onde é que foram os problemas do passado. Não, mas olha, a nossa legenda é qual o futuro do mercado público. Isso aí, qual é o futuro? Qual é o futuro do mercado público? Mas eu tenho que perguntar, obviamente. Eu compartilho da Adeli. Se vocês querem escapar da resposta, o que eu posso fazer? Eu acho assim, ó, a gente não pensa o futuro sem saber onde a gente errou no passado. Exatamente. Né? Esse é o sentido da minha pergunta. Né? A gente sabe onde errou o passado. E isso, até teve gente que quando eu bati, dizia assim, olha, esse edital que está aí não é bom, ele não tem regra clara, ele vai atrapalhar, ele está acabando com o futuro do mercado. Aí uma vez alguma pessoa disse assim, mas isso é caranguejo? Vocês estão andando para trás. Não, gente. A gente não está andando para trás, a gente está sinalizando aquilo que está errado, porque depois vai dar entender o negócio e aí a gente não vai para o futuro. Então, assim, eu acho que hoje nós temos um prefeito que gosta da cidade, nós temos um prefeito que gosta do mercado público, que quer resolver a situação do centro, quer resolver a situação do mercado. Então, assim, nós temos que aproveitar essa situação, esse alinhamento planetário aí que deu, que nós temos pessoas que querem fazer acontecer e fazer acontecer. Porto Alegre está clamando, né, por soluções. Então, nós temos agora todo um alinhamento de pessoas e entidades que querem fazer isso acontecer. Então, vamos fazer acontecer Porto Alegre. Poxa, qual é o porto-alegrense que não está louco para dizer assim, esse aqui é o meu mercado, o mercado que na minha cidade é lindo. Eu quero que esteja lá, que o mercado de Porto Alegre é um dos mercados mais bonitos do mundo, é um dos mercados mais aprazíveis de estar. Então é isso que a gente quer. Então vamos aproveitar este momento que tem várias pessoas muito boas e competentes fazendo isso acontecer e fazer e deixar. Vamos colocar para o futuro mesmo. Concordo. Então, Roberto, o senhor falou antes sobre questão jurídica, modelos. Qual que é o que vocês estão buscando aí para poder viabilizar isso tudo? Na realidade, a proposta dos permissionários, né, seria uma construção dentro do que se chama operação consorciada, né? Nós temos uma lei municipal. Perfeito. Dentro até dessa perspectiva que o vereador colocou, né? Acho que pode até ser ampliada, a operação consorciada pode até abranger outras regiões do centro, né? Por isso que eu destaquei a importância também da Câmara de Vereadores, né? Quem sabe o Esqueletão também não entra em alguma coisa nesse sentido, e outros espaços que podem se transformar, né? Se revigorar. Então, nós estamos saindo um pouco, eu digo assim, da área do direito das licitações, dos contratos, e entrando mais na área do urbanismo, certo? Com foco no que vai ser melhor para a cidade, né? A gente pode até falar um exemplo aí de que não é só porque foi licitado que vai dar certo, né? Você vê que a questão dos ônibus, hoje nós temos um desafio gigantesco na questão de compatibilizar o custo, né, e o valor da passagem com a capacidade de pagamento do usuário. Né, o prefeito Melo fala, né, quando houve lá a licitação dos ônibus de 2015, se pensou muito na questão jurídica de licitar, e acabamos, depois disso, vendo que, por uma infinidade de motivos, modelo furado. O modelo hoje ficou comprometido, né? A população não tem capacidade de pagar o valor que hoje ele custa. E o poder público também encontra enorme dificuldade em aportar. Então nós também precisamos ser criativos, né? Em aproveitar o potencial aí de quem está envolvido, achar uma maneira que se justifique juridicamente
inclusive no interesse, na supremacia do interesse público. Exatamente. A força do direito, e especialmente a supremacia do interesse público, deve ser utilizado para resolver essas questões do arcabouço jurídico que vai se dar. Até 2016, Porto Alegre não tinha uma lei específica para tratar, ou um grupo de trabalho para tratar da chamada arrecadação de imóveis, que está lá no Código Civil, no artigo 1276. O sujeito passa 3 anos, abandonou tudo, não pagou imposto. Bom, o que diz a lei? Tu tem que dar um prazo para ele para resolver esse problema, caso contrário, a prefeitura vai lá e arrecada. Ou seja, toma, assim, dizendo vulgarmente, quase que na mão grande, porque tem que fazer isso, senão não vai. O caso do esqueletão tem um monte de questões jurídicas que eu não estou acompanhando mais tão de perto, mas que nós vamos ter que utilizar a força do direito, a supremacia do interesse público para resolver aquele câncer dentro da cidade. É uma espinha de incompetência. Ou tem outras coisas, por exemplo, o nosso caso da Confeitaria Rocco, que houve um investimento de um projeto cultural. Bom, aí parece que a família agora se evaporou, porque acho que não tem herdeiros ou são muito distantes. Então, um baita de um problema. Foi colocado uma Babilônia de dinheiro num dos prédios mais bacanas de Porto Alegre e está fechado. Num sábado tivemos que chamar o corpo de bombeiros. Eu moro na Riachuelo, vendo uma fumaça, chamando o corpo de bombeiros, tinha um cara botado fogo lá dentro. Entendeu? Imagina. É uma situação Vereadora, inclusive é importante destacar, mencionar aí que nessa semana, né, uma iniciativa da nossa Procuradora-Geral Adjunta de Meio Ambiente e Urbanismo, doutora Eleonora Serral, nós estamos finalizando o primeiro procedimento de arrecadação aí desse tipo de situação de bem, né, em que está abandonado, que o proprietário não paga tributos, não utiliza. Em breve nós vamos estar noticiando a concretização, então, do primeiro caso nesse sentido, né, e esperamos que seja possível ampliar isso e evitar essas situações aí de abandono de imóveis, né? Perfeito. Até para cumprir a função social da propriedade. Perfeito, é isso aí. E o trabalho da Procuradoria é fundamental para resolver esse tipo de problema, né, doutor? Sim, a gente está... Tem que ter uma verdadeira força-tarefa nesse sentido, eu diria até. Sim, nós estamos trabalhando em conjunto, né? A Procuradoria específica que eu mencionei, a colega aqui, especialista nisso, e nós queremos efetivamente ampliar na prática, né, o arcabouço teórico, jurídico, né, institucional já foi construído e agora realmente aplicar na prática de uma maneira mais célere possível. Porque tem vários equipamentos públicos e patrimoniais que nós temos que resgatar. O viaduto Otávio Rocha, o Melo teve essa semana passada. E todos eles se interligam, né, Celso? Todos eles. Sim, é um caminho, nós vamos fazer né? isso, o resto deixa... Não, é um caminho. É o seguinte, a cidade tem que... 2022, Porto Alegre faz 250 anos, o viaduto Otávio Rocha, 80 anos. Então tem umas datas cheias importantes. Então nós temos que ligar, aproveitar, inclusive o Seco Melo andou por lá, e tem uma coisa interessante, né? A semana que o pessoal foi lá, tinha uma árvore que caiu. Eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 pedidos de providências na gestão passada para tirar aquela árvore caída e as coisas. Nessa semana o prefeito lá, eu sei porque eu tinha um amigo que estava acompanhando, ele disse para alguém da secretaria, não, eu quero que tire isso hoje daí, porque na parada do Restinga, uma afronta, e foi tirado. Palmas. Quando as coisas funcionam, palmas. Entendeu? O modelo que foi feito para a Praça da Alfândega está totalmente errado. Né? Eu disse, as informações que eu tenho, o cara deu no pé. E as pessoas que estão lá estão pagando por um cara que não fez nada. Aí que é que nem um rentista, né? Pior que um rentista, entendeu? E até eu vou dizer uma coisa, Guilherme. Sabe que o mercado ele não está pior. Porque, assim, só para entendimento, hoje o mercado ainda ele tem um fundo, que é o Fundo Mercado, então tudo que se arrecada de aluguéis para o mercado vai para esse fundo e deveria voltar para investimentos para o mercado. Deveria, né? Deveria voltar para o mercado. Esses últimos anos, o mercado não está pior, porque além dos mercadeiros pagarem para esse fundo, eles fizeram por fora manutenções. Por conta própria. Por conta própria. Então, assim, o mercado hoje ele tá de pé e tem
e tem minimamente essas condições porque a gente fez aportes por fora de melhorias. Tem coisas que nós vamos ter que ousar. Eu estive dias atrás com o secretário Gunter Axt e tenho conversado também com o responsável do livro, que é o professor Sérgio Gonzaga, que nós temos, por exemplo, o Centro Municipal de Cultura. Teve um assalto no Centro Municipal de Cultura. Já está mal e os caras vão lá e roubam. Entendeu? Nós temos que ter associações de amigos, nós temos que fazer uma formatação jurídica, a Procuradoria vai ter que pensar em algo muito ousado nesse sentido, de nós ajudar, porque senão a questão do Estado brasileiro é como você disse, não pode ser sem Estado. Tá? Não pode ter Estado demais, tem que ser o Estado necessário. Agora, tem que fazer as parcerias com as comunidades, e com tem as que organizações. Ser um Estado que garanta principalmente a segurança jurídica, para que tudo isso se segurança viabilize. jurídica. Né? A gente fez várias coisas no passado estudando, entendeu? Quando eu era secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, tinha um problema. Você lembra? O segundo andar tinha feito um preço dos aluguéis que era incompatível com a cidade. Nós fizemos um reestudo dos preços dos aluguéis, nós realinhamos os contratos, nós cobramos a área de mesa, nós ampliamos a área de mesa e botamos nos contratos e não houve questionamento do Tribunal de Contas nem do Ministério Público. O mesmo com o chalé da Praça 15. Estava abandonado porque a circunstância que a Prefeitura deu para o permissionário era impossível dele pagar. Nós realinhamos o contrato, foi tudo pago, está todo mundo feliz, a Prefeitura ganhou dinheiro e a cidade evoluiu. Agora, a gente pensou, né? Muito bem. Olha, uma questão que eu gostaria de destacar. A Adriana falou, eu sou testemunha, mais de uma oportunidade, eu conversei com os permissionários, nós conseguimos solucionar alguns problemas pontuais com o aporte deles, né? Eles mesmos, na questão do reservatório, logo após o incêndio, né? Nós conseguimos reabrir, graças àquele reservatório que foi colocado lá na calçada, na frente do metrô. Depois também a questão do PPCI, nós fizemos um acordo e conseguimos fazer uma composição em que eles executaram parte do PPCI, né? Isso realmente é muito importante, mas a gente sabe, e agora eu vou destacar, a Adriana mesmo nos cobra uma atitude em relação àqueles maus permissionários, que também existem. Sim. Tem vários permissionários inadimplentes que prejudicam os negócios dos outros, né, que cumprem as suas obrigações. Então, realmente, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que administra o Funmercado, né, que hoje é liderada pelo nosso vice-prefeito Ricardo Gomes e o seu adjunto Vicente Perrone, estão empenhados também, assim como a Secretaria de Administração, que absorveu uma parte disso com o secretário André Barbosa, nós estamos priorizando também a regularização dessas permissões, né? Inclusive encerrar as permissões daqueles que não colocarem em dia os seus débitos, né? Isso é muito importante, tem um efeito pedagógico, um estímulo, porque não é justo que alguns paguem além do que eles devem, né? E outros fiquem se beneficiando e só usufruindo sem contribuir com nada. Teve o caso, por exemplo, do Mercado Bonfim, que eu utilizei esse procedimento, que o direito, a lei me garante, e sei que está saindo um livro sobre o famoso Scaler, e o sujeito disse que eu fiz o diabo com ele. Não, eu simplesmente Ele fala no livro que tu fez o diabo com ele? Não, ele vai sair um livro, né? Tem um ghostwriter escrevendo para ele. Eu disse, não, eu louvo o Scaler, eu acho que é um símbolo da cidade. Agora é o seguinte, como permissionário ele não pagava, eu não posso deixar ele ficar onde ele não paga, né? Senão eu seria Aliás, gestor... isso é típico do capitalismo. Né? É verdade. É da vida. É isso aí. A vida como ela é. Muito bem. Olha, nós já estouramos o tempo, mas eu acho que foi muito produtivo para ter uma visão geral do que se propõe aí para o mercado público. Eu acho que agora as coisas parecem estar caminhando em direção a um resultado efetivo e esperamos, como disse o Adeli, que Porto Alegre seja presenteada com a revitalização do mercado público, que é fundamental. Prontos para fazer isso. Nós estamos vendo agora, estão sendo recolocadas placas na cidade, né? Então agora a gente pode olhar e saber qual é a rua. Então essas coisas estão melhorando, aos poucos a gente vai chegar lá.
Eu vou deixar os meus convidados com as suas respectivas últimas palavras e despedidas. Adriana, obrigado. O nosso programa está aberto aí para os permissionários. Fique sempre à vontade para vir aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo espaço. Pode ter certeza que o que a gente quer é entregar um mercado melhor para a cidade, que, volto a dizer, que tem um orgulho de entrar dentro do mercado e dizer assim, aqui é o meu mercado. Então, assim, estamos fazendo o dever de casa. O projeto que a gente tem para em pé são 35 milhões que nós estamos buscando já o investimento, as instituições financeiras. E por que não, né, fazer isso? Eu acho que agora é o momento e todo mundo quer fazer isso acontecer. Então, vamos fazer essa forcinha. Da nossa parte, assim, estamos muito bem de consultores lá, Natureza Urbana, o Dr. Rafael Maffini, o João Vitor, João Matos. Então, assim, é uma equipe muito boa que está por trás desse projeto. Então, a gente está pronto aí. O Dr. Rafael Maffini está... Rafael Maffini é o nosso... Uma vez eu moderei um debate que o Dr. Rafael Maffini teve em Caxias do Sul. Lá, é maravilhoso. Ele que está fazendo toda a modelagem jurídica do nosso projeto, é do Rafael Maffini. Inclusive, vou convidá-lo para vir aqui ao programa, eventualmente. Muito bem. Vereador Cel. Eu tenho certeza que nós vamos dar esse presente para Porto Alegre nos seus 250 anos. Mercado público em franco processo de revitalização, a garantia de que ele seja o mercado público que nós sempre queremos que ele seja, do povo para o povo. O povo adora o mercado público, ele é um lugar mais democrático que existe na cidade. Lá ninguém olha se o cara é rico, pobre, remediado, entra todo mundo, ninguém pergunta qual é a tua religião, por que tu está usando chinelo, por que tu está usando, entende, um sapato invernizado. Isso não existe. O mercado público é público e ponto final. E parabéns, entende, especialmente a PGM aí que está fazendo o seu dever de casa. Muito bem. Então, Roberto, obrigado. Obrigado pela oportunidade, uma satisfação conversar aí com a Adriana, com a Delicel, e dizer que nós estamos empenhados em buscar dentro do ordenamento jurídico aquilo que a população está esperando, né? Aquele desejo da população de ter uma situação de um mercado revigorado, um alto astral e sem problemas jurídicos, né? Sem discussões, sem entraves, né? Essa é a nossa missão, nós estamos empenhados para isso e, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Muito bem. Mandar aqui um abraço para o meu querido amigo Mário de Lima, presidente do Corecon aqui do Rio Grande do Sul. E eu quero também mandar um abraço especial para o meu grande amigo Gustavo Arossi, com quem eu tive hoje um encontro fortuito ali. Professor Arossi. O Arossi nosso filósofo. Um grande conhecedor aí. Dante Alighieri. Fomos um charutinho hoje de tarde, perto ali do Moinhos, mas foi um encontro completamente fortuito. Nós não tínhamos planejado, e se tivéssemos planejado, talvez não desse certo. Um abraço pro Arossi aí, que eu tive o prazer de conhecer. Olha o charuto, Arossi. É isso aí. E nós vamos para o nosso intervalo e, na sequência, nós temos mais João Carlos Silva, direto de Brasília, com os seus comentários e análise dos bastidores do poder. Já voltamos. E é isso aí, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Nós debatemos sobre a situação do mercado público de Porto Alegre, aqui no nosso programa, nos dois primeiros blocos. Neste último, como é já tradição, a coluna política de João Carlos Silva, direto de Brasília, aos bastidores do poder. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços dela através das redes sociais na sua casa. João, tudo bem, meu querido? Como é que está aí em Brasília? Boa noite, Macalós, telespectadores, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui na expectativa da manifestação da Câmara em relação à prisão do Daniel Silveira. Estava lendo uma matéria antes da CNN Brasil
a expectativa é de que o deputado mantenha-se preso, que a Câmara homologue a decisão do STF. Tu tinhas falado ontem aqui que o Bolsonaro não moveria uma palha em favor do Daniel Silveira. E hoje ele fez uma live e não mencionou o parlamentar. Fala um pouquinho sobre isso para nós. O presidente ele não iria entrar numa bola dividida com o Supremo numa hora dessas, né? Até porque o Daniel Silveira se elegeu nas costas, na carona do vestido do presidente Bolsonaro, onda bolsonarista, né? Sim. E caminha para o Daniel Silveira, o deputado, ter a previsão continuada pelo Supremo, homologada pela Câmara dos Deputados. O que se diz aqui é o seguinte, que possivelmente no Conselho de Ética já haverá uma proposta para a cassação do parlamentar, pela quebra do decoro parlamentar. Nesse quadro... Sim, isso me parece flagrante, né? Quer dizer, quebra de decoro está mais do que configurada. Sim, e aí a Câmara se livraria de um grande problema, né? Você efetuando a cassação pela quebra do decoro, é um alívio, tanto para a Câmara, vai ser um alívio para a Câmara, para o Legislativo, para o Executivo e para o Judiciário. Tá, João, mas aí é uma pergunta que eu faço, que é a seguinte: não é extravagante que você tenha um deputado que, por mais que tenha ferido decoro, cometeu um crime muito menos grave do que, por exemplo, aquele que é acusado a Flor de Lis? Não, com certeza. E a Flor de Lis está lá, incólume, vai se manifestar, inclusive vai votar a favor amanhã. A questão jurídica no Brasil é uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Você vê aí o que está acontecendo. Nós não temos vacinas e as vacinas aplicadas nos idosos não são aplicadas, né? Comete-se um crime e não se acontece nada com essas pessoas. São demitidas do emprego, do cargo e para por aí. Sabe-se lá se o processo vai andar ou não. Na questão da Câmara, você tem um conselho de ética que virou as costas pela delegação da Flor de Lis, não se tocou no assunto mais, e também do Chico Rodrigues no Senado Federal. Mas abraçou a causa do Daniel Silveira pela contundência do que ele disse e pela repercussão que deu na sociedade. Então, o que a Câmara está fazendo? A Câmara está agindo conforme o movimento de mídia, o movimento que deu essa inflação toda no caso, né? Inflou muito o conteúdo do que o Daniel Silveira, de deputado, disse, e acabou levando a Câmara a tomar uma providência com relação a isso. Agora, é desconfortável para o deputado Arthur Lira, presidente, tomar uma decisão, um colega, porque se você analisar muito bem a situação, houve uma quebra de decoro, tudo bem, mas o crime que está sendo colocado no deputado, ele é muito fácil de ser derrubado. Sim, claro. E ontem eu comentei sobre isso. Quer dizer, a razão da prisão, a forma como ela se deu, é diferente do que ele fez. Quer dizer, a caracterização da condição para gerar a prisão é o problema que nós examinamos ontem. Né? E ontem disse... Que é uma interpretação perigosíssima que o Supremo dá. Sim, mas ao mesmo tempo, analisando o conteúdo do que ele falou ali, é quebra de decoro líquida, certo? Hoje teve uma reunião do presidente do Supremo, Luiz Fux, com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eu acredito que ali houve uma postura para aliviar a barra do deputado, né? Tipo assim, nós vamos aplicar uma pena, o judiciário aplica a pena também, e vamos deixar o caso caminhando juridicamente para o deputado responder num processo, mas em liberdade, né? Exercendo as suas funções de parlamentar. Isso aí, eu acredito que um habeas corpus, uma composição aí nesse caso, vai acabar acontecendo, porque quer queira, quer não, o Daniel Silveira é um deputado federal, ele tem imunidade parlamentar. Sim. Isso é claro, está na Constituição.
Então, a Constituição vai ter que ser respeitada, de uma maneira ou de outra. Mas, ao votar a favor do mantenimento da prisão, a Câmara não está anuindo com o que o STF deliberou a respeito? Ela pode até estar, mas você veja só, ele não continua preso por muito tempo. Isso aí vai ter uma questão jurídica que você não pode deixar o deputado, o parlamentar preso, até porque o crime, e aí vou naquele assunto que você sempre bate. Aliás, outra coisa aberrante, ele saiu hoje da audiência de custódia ainda como preso em flagrante, o que é uma coisa que não existe no ordenamento jurídico. Que é a flor de lis, praticamente livre, de namorado novo, né? O Daniel Silveira, juridicamente, ele vai ter a seu favor uma série de coisas, né, favoráveis. E que, com certeza, isso com o tempo, com os dias, vai ser concretizado. E politicamente também, né, João? Ele ganhou 98 mil seguidores nas suas redes sociais desde a sua prisão. Sim, o evidente, e veja só, o Daniel Silveira, se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro, já tinha um currículo muito ruim, né? Sim. Ele está sendo levantado agora. O eleitor acabou votando, sem saber, eu sabia quem era. Agora, na Câmara dos Deputados, ao fazer o que ele fez nas redes sociais, assentou o clima de insegurança política e junto com o Supremo. Vão querer bombardear o Supremo. O Daniel Silveira foi lá e bombardeou, né, com suas palavras nas redes sociais, e o Supremo tomou providência. Claro, você vai manter o Daniel Silveira preso por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 1 ano? Não. É parlamentar. A Constituição é clara com relação a isso. Haverá uma discussão aí jurídica gigante em cima desse assunto. Como também reacende o caso da declaração de ilícito. Muito bem. Aliás, né, João, hoje o presidente da Câmara, o Lira, e o presidente do Senado, Pacheco, vieram a público para falar da PEC emergencial e de outros assuntos que estão em tramitação dentro do Congresso. E eu acompanhei a coletiva de ambos, conjunta, estava presente o ministro Paulo Guedes, e havia um esforço muito claro de tentar virar a página do assunto Daniel Silveira, né? Eu acredito que o assunto Daniel Silveira não vai ter página virada nos próximos dias. Na próxima semana estão marcadas já sessões deliberativas e eu não acredito que elas possam ocorrer num clima tranquilo. Até porque você vai colocar projetos de votação, algumas coisas para serem colocadas em pauta, mas o assunto vai ser Daniel Silveira. Se realmente permanecer preso, você vai ter um movimento de deputados favoráveis a ele e grande no plenário. De um lado, quem é contra, e do outro lado, quem é a favor. Quanto a esse assunto, e amanhã nós vamos examiná-lo talvez um pouco mais detalhadamente, João, essa questão do auxílio emergencial e da PEC emergencial. Hoje, os dois presidentes das casas legislativas falaram sobre a possibilidade disso ser votado. O que está se discutindo em Brasília em relação a isso? Não, a possibilidade de ser votado, sim. Inclusive, ontem, o deputado Arthur Lira, conversando com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, eles trataram desse assunto para ser colocado em pauta para que seja homologado o mais rápido possível. Mas aí nós estamos naquele caso do Daniel Silveira. Você pode ter aí, olha só, os deputados favoráveis ao Daniel Silveira trancar a pauta por conta desse assunto. Né? Vai ser você vai ter as discussões, vai tomar o cenário do tipo de carnaval, do feriado, você vai ter dentro do Congresso as discussões de plenário, discursos, montar a situação da Daniel Silveira. É muito difícil, eu conversei com os parlamentares hoje, é muito difícil você ter um clima
para você fazer votações tranquilas na Câmara dos Deputados, como no caso do Daniel Silveira tomou conta de todo o Brasil. Sim. Não é verdade? Sim. Claro, você vai ter que ter o discernimento do líder, vai ter que ser gigante para comandar o plenário, para assegurar o clima do Senado pesado pelo fato, né? E ocorreu com o Daniel Silveira. A mesma coisa, a gente volta para o Senado Federal. O senador Chico Rodrigues vai assumir o mandato do senador numa boa, tranquilo, depois do episódio da cueca. E nós aqui temos que ficar batendo palma. São as idiosincrasias brasileiras, né, João? Infelizmente. O Charles de Gaulle estava certo, né? É isso aí. João, voltas amanhã para a gente comentar o resultado, porque amanhã a Câmara vota a prisão, né? Vamos fazer o fecho aí da análise sobre Daniel Silveira. Vamos sim. É isso aí. Grande João, muito obrigado, meu querido. Noite, uma boa noite para ti, um abração. Para todos os outros. É isso aí. João Carlos Silva aqui conosco no Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a prisão de Daniel Silveira. Vamos fazer um debate jurídico sobre a questão. Fiquem ligados a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você.